Ai meu Deus, e a crise? Ai meu Deus, o mundo acabou e ninguém me avisou. E se eu ficar desempregado? E se minha mulher me largar? E se meu marido for embora? Tá, vocês querem falar de crise? Vamos falar de crise. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar finalmente da tal da crise. Muita gente desesperada, perguntando como é que a gente sobrevive à crise, as coisas estão tão difíceis, estão tão ruins, eu não sei como é que vai ser, e se eu perder meu emprego, e se... Para, e se nada? Vamos conversar, vamos entender como é que isso funciona. Importante a gente entender que a crise é uma realidade, tá? Ela já aconteceu antes, vai acontecer novamente, tem épocas que abala mais, tem épocas que abala menos, mais o Congresso Nacional, mais a economia, mais os conflitos mundiais, tem um monte de coisa, ela é uma realidade. Não vamos fingir que ela não existe, mas a gente precisa entender qual é a interferência dessa crise na nossa vida, na nossa realidade e lidar com ela da melhor forma possível. E é isso que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês hoje, como é que a gente se comporta nesse momento. Tem alguns passos importantes, algumas coisas importantes que a gente precisa pensar. Primeiro, entender qual é a realidade. Quando eu digo realidade, é a sua realidade. A do João, a da Maria, a da Renata, a da Fernanda. A crise está aí e eu quero entender como é que ela interfere na minha vida. Por quê? Não adianta eu ficar observando tudo que acontece, me desesperando com tudo. Vem um amigo e diz que perdeu o emprego, vem o outro e diz que reduziram o salário, vem o outro e diz que vão entrar em greve, vem o outro e diz que saiu uma notícia, sabe? Todo mundo está sendo afetado pela crise, mas não dá para a gente se preocupar nem com como é que nós vamos resolver isso. Não dá pra gente ir lá no Congresso e, sei lá, botar todo mundo pra fora. Vontade não nos falta, eventualmente, mas não é esse o caminho. Como é que ela atinge a mim? Então, a primeira coisa, para e pensa, ok, estamos em crise, como é que isso está interferindo na minha realidade? Eu estou comendo, eu estou conseguindo pagar minhas contas, eu ainda estou empregado. Qual é o nível de interferência da crise na minha vida, na minha realidade agora? Certo? Essa é a primeira coisa. A partir do momento que você identificou como é que essa crise te afeta, é que você vai começar a pensar em melhores formas de sobreviver e de viver enquanto isso permanece. Vamos colocar algumas situações aqui. Ah, perdi meu emprego. Gente, pode parecer clichê, até é, porque acabou virando uma rotina, mas sim, nas crises é que acontecem as oportunidades e é isso que a gente precisa fazer. Então, o segundo ponto é identificar as oportunidades. Fernanda, mas que oportunidade? Todo mundo fala isso, mas por que na crise que tem oportunidade? Sabe aquelas coisas que a gente deixa para amanhã? Ah, eu queria fazer um curso de inglês. Ah, eu queria melhorar o meu desempenho profissional. Ah, eu queria aprender a mexer com planilha. Sabe, essas coisas que, mas eu não estou precisando disso agora. Não estou precisando disso agora. Tudo que a gente deixa para depois e que envolve o nosso aprimoramento, na crise a gente se mexe, né? Acontece lá um turbilhão de emoções e que fazem com que a gente se mexa. Por isso que costuma-se dizer que é na crise que a gente tem oportunidade, porque na crise a gente resolve que precisa agir de alguma forma. E a maioria das pessoas nem sabe por onde. Então, identificou qual é a intensidade do efeito da crise na tua vida? Muito bem. Que coisas eu posso fazer para melhorar a minha sobrevivência neste momento? Se você perdeu o emprego, o que você sabe fazer? Que coisas você poderia vender? Com que pessoas você poderia falar? Sabe aquele contato que você deixou lá no LinkedIn durante meses, nunca mais olhou na cara de ninguém? Hã? Vai lá, procura, ativa sua network, descobre novos talentos, procura novas oportunidades. O que você sabe fazer de melhor? Aproveita essa oportunidade para aprender coisas novas, desenvolver coisas que você deixou para trás. Essa é a melhor forma de reagir à crise, a um momento de dificuldade. Seja se você perdeu o emprego, se você está com medo de perder o emprego, muito bem. O que vai fazer com que você fique neste emprego? Você ter valor para a empresa. E o que você pode fazer para ser mais valoroso para a empresa? Vá atrás.
né? Então, assim, existe a dificuldade? Existe. Mas qual é essa dificuldade na minha vida? Segundo, como é que eu posso buscar em mim oportunidades de melhorar ou de ficar bem? E a terceira coisa é gerenciar as emoções. Gente, gerenciar a emoção não é pra gente virar um bando de monges zen, o mundo pode cair. Não é isso. As emoções, elas são ferramentas importantes, elas são a bússola. Elas indicam que tem algo errado, elas indicam que é momento de parar e pensar, elas indicam que é momento de agir e se impor, elas indicam que é momento de comemorar e viver e se libertar. Então, todas as emoções, elas são úteis. A questão é, qual uso eu faço dessas emoções? Como é que eu me utilizo? Então, hoje, qual é a emoção predominante para todo mundo? O medo. O medo do desemprego, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não conseguir uma recolocação, o medo de não conseguir sustentar a casa. Isso é medo. Muito bem, o que é o medo? Ele é um sinal de alerta. Sabe o amarelo no semáforo? Para, olha para os dois lados e depois vai. Não é para ele te travar. Essa é a emoção desequilibrada. Quando o medo trava para você e você entra em pânico, você não consegue ver nada na sua frente, você trava, isso é quando a emoção está em desequilíbrio. O medo é útil. Muito bem, estou com medo. Sinal de alerta. Para e pensa. O que eu faço com isso? O que eu preciso ver? O que eu preciso analisar? E quando você se tranquiliza, quando você gerencia e não fica cego pelo medo, você consegue ver a situação. Você consegue enxergar as oportunidades. Coloca no papel. Tá com muito medo? Tô com medo do quê? Por que eu tô com medo disso? E encara até o fim. Qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Muito bem, é perder o emprego. E o que eu faço se eu perder o emprego? Planeja, mas o medo serve para que você pare e pense. É um momento de alerta, não é para te travar. Você tem que reconhecer que você tem medo, identificar do que é que você tem medo, verificar quais são as possibilidades, as coisas que podem acontecer e procurar soluções. É para isso que serve o medo. E é por isso que a gente diz que na crise é que aparecem oportunidades. Porque é neste momento em que a gente para e pensa. Pensa em tudo que deixou de fazer, pensa em tudo que poderia ter feito, que pode ainda fazer, que pode melhorar. Não vamos criar pânico, gente. A crise ela vai ter. E assim, não fica trazendo para a tua realidade coisas que você não pode resolver, certo? Se você assiste o jornal e vê lá que mais um apareceu roubando, mais um, e você fica nervoso, nervosa, não assiste, você não precisa disso nesse momento. Observa a tua realidade, o teu trabalho, a tua família, tua casa, as pessoas que convivem com você, coisas que realmente interferem diretamente e neste momento e que você pode interferir. Naquilo que você não pode interferir, é melhor não ver. Não se alienar. Eu sei que tem gente que roubando, eu sei que tem um que tá lá sendo julgado, mas na minha vida hoje, quando eu saio da minha casa e vou trabalhar, como é que isso interfere? Se não interfere, não acumule coisas desnecessárias. Não traga emoções, não traga coisas que vão só perturbar o seu dia a dia, certo? Então a dica de hoje é essa, gente. A crise existe, ela tá aí. Primeira coisa, como é que ela interfere na minha vida? Na minha realidade, aqui, agora. Eu estou com medo. Medo do quê? Busque as oportunidades, para e pensa. Se o pior acontecer, que pior é esse e como é que eu devo agir? Tem solução? Tá sob o meu comando? Então, não preocupa. Sabe aquela história? Tem solução? Não, desapega. Tem solução? Sim. Despreocupa. Tá tudo certo. A questão é a gente não entrar em pânico, não pirar na batatinha e saber gerenciar as emoções nesse momento, certo? Obrigada por ter assistido. A gente se vê em qualquer outro vídeo por aí. Tchau!